Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Dando sequência ao estudo do capítulo 7 de Daniel, para quem não acompanhou, dividimos esse estudo em 3 fases. No primeiro falamos dos 4 animais e o chifre pequeno, o surgimento do chifre pequeno. No segundo identificamos o chifre pequeno, como a igreja de Roma. E nesse terceiro tema, nós iremos abordar mais detalhes, dessa vez as ações do chifre pequeno ao longo da história. A profecia bíblica, ela conta a história do mundo, de modo que o que ocorreu na história, o que está ocorrendo, o que ainda vai ocorrer, comprova a veracidade da Bíblia e da profecia, como vai ficar bem claro nesse tema aqui, de que não há dúvida de que o chifre pequeno é a Igreja Católica Apostólica Romana. Daniel 7, verso 25, havia a profecia: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 mudanças foram efetuadas nos 10 mandamentos pelo chifre pequeno, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Em qualquer Bíblia, seja católica, seja evangélica, seja na Bíblia de Jerusalém, etc., encontramos os 10 mandamentos de forma unida em Deuteronômio, capítulo 5, dos versos 7 ao 21, e em Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao 17. E nós vamos ler Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 1 é dito: Então falou Deus todas estas palavras. Antes de anunciar os 10 mandamentos, Moisés deixa claro quem o ordenou: Yahvé, YHWH, Jeová, Javé, o grande eu sou. Assim também, quando os profetas posteriores tinham uma mensagem a dar ao povo, eles iniciavam a mensagem dizendo: Assim diz o Senhor, assim diz Jeová. E posteriormente ainda, os homens santos de Deus no Novo Testamento diziam: está escrito. Ou seja, o Senhor Yahvé deixou escrito em sua palavra. Aleluia! Antes de darmos continuidade à leitura dos 10 mandamentos, é necessário fazermos algumas observações sobre as leis na Bíblia. Existem pelo menos 4 tipos de leis na Bíblia. As leis de saúde, que se encontram mais precisamente em Levítico, no capítulo 11, como vimos um pouco também no estudo do capítulo 1 de Daniel. As leis de saúde são para a felicidade e bem-estar do ser humano. A Bíblia diz: quer comais ou bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e a glória de Deus. Portanto, o servo de Deus não pode comer de tudo, pois há alimentos que são condenados pela Bíblia, é pecado. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17 é dito: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A segunda lei que iremos destacar é a lei civil. As leis civis serviam de proteção para reger a nação de Israel. Essas leis se encontram em Êxodo, capítulo 21 e 22. Eram leis de escravos, da propriedade, leis acerca do casamento, entre outras coisas. Essas leis também se encontram em outras porções da Bíblia, como em Levítico, capítulo 24 e 25, Números 35, Deuteronômio 19, só para citar alguns. A terceira lei é a lei cerimonial, que se encontra em Levítico nos capítulos 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7. Leis que envolvem as questões dos sacrifícios e ofertas de animais específicas para o santuário terrestre. E a lei dos 10 mandamentos, que é conhecida como a lei moral, a lei da liberdade, a lei de Deus. Quando na Bíblia encontramos a expressão lei de Moisés, não é porque foi Moisés quem criou a lei, não. É para fazermos uma clara distinção entre os 10 mandamentos e as demais leis. Não podemos, por exemplo,
confundir a lei dos mandamentos de Deus com a lei cerimonial que foi extinta na cruz do Calvário e, com isso, usarmos textos que falam da lei cerimonial para explicar os 10 mandamentos ou vice-versa. A lei de Deus é imutável, é eterna. Vejamos agora, por exemplo, algumas diferenças dos 10 mandamentos para a lei cerimonial, que serve também para fazer separação da lei civil. A lei moral existia desde o princípio do mundo. Romanos 4,15 é dito: sem lei não há pecado. Como Satanás poderia ter pecado antes da criação do mundo se não houvesse lei? 1 João 3, verso 4, Êxodo 16, verso 28. Inclusive as leis de saúde também, porque em Gênesis 7, Noé já fazia separação entre animal limpo e imundo. Já a lei cerimonial passou a existir de forma escrita no Monte Sinai, Êxodo 25, verso 8, e os sacrifícios depois da entrada do pecado no mundo. O propósito dos 10 mandamentos é mostrar o que é pecado. Romanos 3, verso 20, Romanos 5, verso 13, Romanos 7, verso 7. O propósito da lei cerimonial era apontar aquele que é a cura do pecado, Jesus. Levítico 6, verso 24 e 25, João capítulo 1, verso 29 ao 31. Cristo guardou e nos ordenou a guardar os 10 mandamentos. Lá em Mateus, no capítulo 5, verso 17 e verso 18, é dito o seguinte: Mateus 5, verso 17 e verso 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E eu pergunto, já se cumpriu? O reino de Deus já foi estabelecido? Jesus já voltou? Então, nenhum i, nem um tio pode ser tirado da lei. No capítulo 19 de Mateus, e no verso 17 é dito: respondeu-lhes Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, ninguém cumpre a lei em desobediência. Se você não quer perder a sua salvação, então busque andar de conformidade com o que está escrito. E em João 15, verso 10, Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aleluia. A lei cerimonial, como já foi dito, perdeu sua validade com a morte de Jesus. Mateus 27, verso 51, Colossenses 2, versos 14 e 17. Os 10 mandamentos ordenam a guarda semanal do sábado. Essa é outra diferença entre a lei cerimonial. Êxodo 20, verso 8 ao 11, que iremos ler. Mas eu quero ler também Atos 18. Dos versos 1 ao 4. Falando de Paulo, quando ele chega em Corinto, é dito: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E o interessante é o verso 3 e o 4. E posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali eles trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Já a lei cerimonial ordenava a guarda de 7 sábados anuais, que caíam em diferentes dias da semana. Levítico 23.
Os sábados anuais faziam parte das festividades judaicas, festividades essas que também apontavam para Jesus. Páscoa, primícias, Pentecostes, dia da expiação, pães asmos, etc. Portanto, a lei cerimonial era uma lei passageira, os 10 mandamentos não. Hebreus, no capítulo 10, é dito sobre os 10 mandamentos. Hebreus, capítulo 10, verso 1, é dito: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem, ou seja, fala da lei cerimonial. Dos versos 10 a 12, é dito. Hebreus 10, versos 10 ao 12. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Falando ainda da lei cerimonial. Jesus, porém, verso 12, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, e assentou-se à destra de Deus. E aí o verso 16 é dito, sobre a nova aliança. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Ou seja, é de coração e de bom grato que se observa os mandamentos de Deus. Vejamos também o que a Bíblia fala ainda sobre a lei de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 7, falando sobre os 10 mandamentos. Capítulo 7, verso 7 é dito: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Ou seja, a função da lei, dos 10 mandamentos, é apontar o erro, enquanto a lei cerimonial apontava para Cristo. Verso 12 de Romanos 7 é dito: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Verso 22: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E agora Romanos 8, verso 7 e verso 8. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque não observam os seus mandamentos. Como Jesus disse: queres entrar na vida? Guarda os mandamentos. Em Romanos 3, verso 31, para aqueles que dizem que basta ter fé em Jesus, sabemos que a fé sem obras é morta, mas aqui é dito: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, ou seja, fazemos aquilo que Jesus fez, cumprimos toda a lei de Deus. A Bíblia faz essa distinção também entre a lei de Deus e a lei de Moisés, por mais 2 motivos. A chamada lei de Moisés, foi Moisés quem escreveu e foi colocado ao lado da arca da aliança. Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, Antigo Testamento. O versos 24 ao 26. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, inclusive essa é a lei que Gálatas fala, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor Jeová vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Já os 10 mandamentos foram escritos
pelo próprio Deus em tábuas de pedra, simbolizando a eternidade da lei escrita de ambos os lados, e foi colocado dentro da arca da aliança. Está escrito em Êxodo, no capítulo 31, Êxodo, segundo livro, capítulo 31, e no verso 18, é dito: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E em Êxodo 32, verso 15 e verso 16 também é dito: E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura esculpida nas tábuas. E voltando para Deuteronômio, no capítulo 10, e no verso 4 e no verso 5. Deuteronômio 10, verso 4 e verso 5 é dito: Então escreveu o Senhor Jeová nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação, no monte no meio do fogo. E o Senhor Jeová mas deu a mim, Moisés falando: Virei-me, desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor Jeová me ordenou. Ou seja, enquanto o livro da lei civil ficava fora da arca, ao lado, as tábuas da aliança ficavam dentro da arca. Agora, voltando à leitura dos 10 mandamentos, Êxodo 20, vamos ler o verso 1 ao verso 3. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor Jeová teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Você deve servir a Deus, viver para a honra e glória de Deus. Agora, o segundo mandamento. Verso 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor Jeová teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E verso 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O terceiro mandamento, verso 7, não tomarás o nome do Senhor Jeová teu Deus em vão, porque o Senhor Jeová não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nome de Deus vem sendo profanado ao longo dos séculos, das décadas, em novela, filme, e o povo achando que é brincadeira, que pode usar o nome de Deus assim de qualquer forma. O nome de Deus é apenas para ser invocado, para adoração, para louvor e para súplica, e não por qualquer bobagem. Qualquer coisinha é ai meu Deus, ou então em filmes, né? E sempre coloca o nome de Deus. Deus não terá por inocente quem usa o nome dele em vão. Falando do segundo mandamento, que proíbe a imagem de escultura, no catecismo romano, no catecismo da Igreja Católica, qualquer catecismo, temos a transcrição dos 10 mandamentos bíblicos. Só que na fórmula catequética, esse segundo mandamento, que proíbe tanto a adoração como também prestar culto às imagens de escultura, simplesmente não aparece. Esse segundo mandamento foi excluído completamente do catecismo. Com essa exclusão, foi necessária uma manobra para que a lei não ficasse apenas com 9, então dividiu-se o 10º mandamento,
em 2. Mas antes, vamos pular o 4º mandamento, vamos ler o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e vamos ler o 10º. Êxodo 20, 5º mandamento, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Jeová teu Deus te dá. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, que foi dividido em 2, é dito: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Como Paulo disse, não cobiçarás. Esse é o 10º mandamento bíblico. Já no catecismo está escrito: 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo. 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Só que isso é um mandamento só. E ainda falando do 2º mandamento, vários textos bíblicos, não apenas esse, condenam imagem de escultura. Isaías 45, verso 20, Isaías 42, verso 8, Isaías 46, verso 5 ao 7. Hoje, a idolatria, inclusive, não é apenas com deuses pagãos, mas temos os ídolos modernos. Quantas e quantas pessoas não idolatram seres humanos, clubes de futebol, entre outros? Muitos fãs sabem mais da vida do seu ídolo do que eles mesmos. Vários pôsteres, quadros, fotografias, camisas de futebol, etc. Tudo isso é idolatria moderna. Em relação à igreja, quando começou tudo isso? Ou seja, quando a igreja começou a adotar os costumes pagãos e colocá-los em sua doutrina, essa mudança foi ocorrendo aos poucos e citaremos apenas algumas. Orações pelos mortos, no ano 300 depois de Cristo. A Bíblia diz que o morto não tem consciência de nada. Utilização de velas de cera a partir de 320 depois de Cristo. Veneração dos anjos e de santos e utilização de imagens no ano 370. Começo da exaltação de Maria e uso da expressão Mãe de Deus a partir do Concílio de Éfeso em 431. Orações dirigidas a Maria e aos santos e aos anjos em 600 depois de Cristo. Primeira beatificação de santos mortos, feita pelo Papa João XV em 995. Agora vejamos o tamanho do estrago que a igreja fez ao excluir o 2º mandamento, que proíbe a adoração de imagem de escultura, e ainda introduziu outras heresias, como orar pelos mortos e a intercessão de Maria e dos santos. A Bíblia só relata 3 pessoas que estão no céu por nome: Moisés, que ressuscitou e foi ao céu, aparecendo juntamente com Elias, que foi trasladado no Monte da Transfiguração, e também Enoque, que também foi trasladado. Fora essas 3 que a Bíblia menciona por nome, ainda tem aquelas que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 27, dos versos 50 ao 53. Só que nenhum deles podem fazer nada por nós, nem interceder. Lá em 1 Timóteo é dito quem é o único ser que pode fazer algo por nós e a quem devemos dirigir nossas orações. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5 e verso 6 é dito: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Verso 6: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E é o que estamos fazendo aqui. Só Jesus pode interceder por nós.
Só ele morreu por nós. Só o seu sacrifício é que nos redime. Em Isaías 42 e 45, também é dito que Deus diz que a glória dele não dará a ninguém, nem as imagens de escultura, e que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante dele, ou seja, que ele é o Senhor. Isaías 45, verso 22 e verso 23. E vejamos do Novo Testamento o que é falado sobre Jesus. Filipenses 2, versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Usando a mesma figura de linguagem que é usada em Isaías, verso 10, ele diz, Filipenses 2, verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia não fala de Maria, nem Marta, nem de João, nem de Paulo, nem de Pedro, de padre, pastor ou papa. A Bíblia fala de Jesus. E essas pessoas que ressuscitaram e estão no céu, nenhum deles é Maria e nem discípulo nenhum. Maria e os discípulos estão mortos, aguardando a coroa de glória na vinda de Jesus. A salvação é unicamente pela fé em Jesus. Então Maria e os demais santos estão mortos, e morto não tem consciência de nada. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, falando do estado dos mortos, é dito. Eclesiastes 9, verso 5 e verso 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo perece, todos os sentimentos e emoções. A Bíblia compara a morte como um sono. E para onde vai a pessoa quando morre? Vai para a sepultura. Lá em Jó, no capítulo 7, é dito, versos 9 e verso 10. Jó, capítulo 7, verso 9 e verso 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá mais. Não existe essa do morto aparecer para a família. Ele vai para a sepultura, ele não reencarna, nem vai direto para o céu, ou purgatório, ou inferno, e nenhum outro lugar. Na morte, aliás, ocorre o processo inverso da vida. Qual é o processo da vida? Gênesis capítulo 1, verso 27 é dito: Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E em Gênesis 2, verso 7 é dito: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Portanto, na morte ocorre o processo inverso. Gênesis 3, verso 19. Deus disse a Adão: No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Não há essa teologia na Bíblia, que a pessoa morre e continua vivendo fora do corpo, e todas as vezes que na Bíblia é usada a palavra alma, é para se referir a seres vivos. Como vimos em Gênesis 2,7, o homem passou a ser alma vivente. Também é dito sobre esse termo alma em Ezequiel 18, verso 4, Gênesis 46, verso 27 e Deuteronômio 10, verso 22.
Também é importante dizer que ninguém irá queimar para sempre. Essa doutrina é diabólica. Na Bíblia existem 4 palavras que, ao traduzirem para o português, se traduz como inferno. A palavra hebraica Sheol, sepultura, está lá em Jonas 2, verso 1 e 2, e lá em Jó 17, verso 13. As outras 3 são gregas, Hades, que também significa sepultura, é descrito lá em Atos 2 e Atos 13. A palavra Geena, que é o fogo que destruirá o ímpio, o fogo eterno que Jesus fala em Mateus 10, verso 28, no contexto da salvação. E por fim, Tártaros, que é lugar escuro, trevas, segundo Pedro 2, verso 4. Inclusive, a palavra sepultura também é relacionada à palavra abismo e vice-versa, pois significa biblicamente lugar inferior. Em relação, inclusive, ao céu, a habitação de Deus e seus anjos, a própria Bíblia chama a terra de abismo. Então, o inferno, ou lugar de suplício, foi uma invenção da Igreja Romana durante a Idade Média para intimidar as pessoas. O inferno, ou lago de fogo, será quando Satanás e os ímpios forem destruídos para sempre. Provérbios 2, 22, Salmos 37, verso 10 e Malaquias 4, verso 1 e 3. O fogo eterno é descrito na Bíblia também nas seguintes passagens: Jó 20, versos 7 e 8, Salmos 9, versos 6 e 7, Salmo 37, verso 38. Agora, Deus é amor, e um Deus de amor não poderia queimar pessoas por toda a eternidade. Isso é diabólico. A pessoa não pede para nascer, rejeita a salvação, então Deus a faria queimar por toda a eternidade? Não vai se perder apenas gente má, mas aqueles que simplesmente conheceram a verdade, mas optaram pelo mundo, também irão se perder. Apocalipse 21, verso 8. A própria obra de destruição é considerada estranha para Deus. Isaías 28, verso 21. Mas então, como explicar o fogo eterno, ou a expressão fogo eterno? Lá em Judas 7, temos uma descrição também do fogo eterno. Judas só tem um capítulo, verso 7 é descrito: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra ainda estão queimando? Não. O fogo eterno, em suas consequências, destruirá eternamente pecado e pecadores. Naum 1, verso 9 e Malaquias 4, versos 1 e 3, como já foi mencionado. Agora, por que tanta mentira, tanta heresia? Porque o diabo, o pai da mentira, tenta distorcer o caráter de Deus, dizendo que Deus vai queimar as pessoas eternamente. E outra, só Deus é imortal. 1 Timóteo 6, verso 16. E nós receberemos a imortalidade apenas na vinda de Cristo. E só em Cristo há vida eterna. Romanos capítulo 6 e verso 23 é dito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, quem aceitou tem a vida, quem não aceitou tem a morte eterna. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só há vida eterna em Jesus. Então o diabo lança essa doutrina da imortalidade da alma para que o ser humano pense que pode viver como quiser,
que quando morrer ainda terá outra chance, como no purgatório, ou ainda vai continuar vivendo, reencarnando. Agora, veja como essas heresias nos apontam para a breve vinda de Jesus. Lá em 2 Tessalonicenses, segunda carta ao Tessalonicenses, verso 3 e verso 4 é dito sobre isso. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo já nos alertava da grande apostasia antes da volta de Jesus, o que resultaria no estabelecimento papal, esse poder que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, ele vai contra todas as doutrinas bíblicas. O apóstolo já sabia que já estava por vir o espírito da iniquidade no meio da igreja cristã, o mistério da iniquidade. Isso foi ocorrendo pouco a pouco, no início de forma secreta, silenciosa, mas depois de forma bastante aberta e descarada. Os costumes pagãos, a obra do engano, foi entrando no cristianismo. Satanás começa assim, lançando dúvidas, misturando a verdade com a mentira, e depois se revela claramente se opondo à palavra de Deus. Ele lançou dúvidas sobre Eva quando disse: é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? E Eva, ciente do que Deus ordenou, respondeu: não, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer, senão morreremos. Então Satanás se opôs descaradamente à palavra de Deus e disse Satanás: certamente não morrerás. Essa mentira continua sendo propagada, que o homem é imortal. Assim também, Satanás agiu contra o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro lança a dúvida, se és Filho de Deus, depois se opõe descaradamente ao mandamento de Deus, querendo ser adorado. Com o passar do tempo, a igreja deixou de lado a humildade de Cristo em troca da pompa e do orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos e, em lugar dos mandamentos de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Mas o conselho divino para nós hoje é bastante claro. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Tito 1, verso 14. Devemos viver de forma pura e santa, deixando de lado os ídolos modernos, os filmes e seriados que o diabo usa para lançar suas doutrinas no mundo inteiro. Por meio de filmes e novelas, o diabo fez com que o espiritismo, a bruxaria, o sexo fora do casamento, dentre outras coisas que Deus condena, fossem algo normal e exaltado pela sociedade e a mídia. Depois da conversão nominal de Constantino, a obra da corrupção progrediu rapidamente. As doutrinas, cerimônias e superstições do paganismo foram incorporados à fé cristã. Para conseguir proveitos e honras mundanas, a igreja buscou o favor dos poderosos da terra, com isso rejeitando a Cristo e prestando obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Para que o erro progredisse, a Bíblia deveria ser tirada do povo, e assim foi feito. Por séculos, a Bíblia e sua circulação foram proibidas. O povo não deveria ter Bíblia, e com isso os sacerdotes e prelados interpretavam a Bíblia para favorecer suas pretensões. Como visto, o que Daniel havia predito em seu livro aconteceu. Daniel 7, verso 25, mudados os tempos e a lei. Gradualmente foram introduzidas no culto cristão a adoração de imagens, mudando apenas os nomes dos deuses pagãos
para os nomes dos apóstolos e da Virgem Maria. A obra profana estava quase completa, pois com a retirada do segundo mandamento, que proíbe a adoração e o culto às imagens e aos outros deuses, e a divisão do 10º mandamento em 2, para permanecer o número 10, faltava ainda um desrespeito ainda maior à autoridade de Deus. Foi então que Satanás resolveu mexer também no 4º mandamento. Se puder, abra sua Bíblia em Êxodo 20, segundo livro da Bíblia. Êxodo 20, do verso 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor Jeová teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Aleluia! O inimigo de Deus tentou pôr de lado o 4º mandamento, o sábado bíblico, o dia do Senhor Jesus, o 7º dia da semana, o sábado, colocando em seu lugar a festa observada pelos pagãos como o venerável dia do sol. E que dia é esse? O domingo, o primeiro dia da semana. No início, a mudança não foi feita abertamente. O sábado continuou a ser guardado por todos os cristãos, mas Satanás, com todo o seu engano e sutileza, fez do domingo um dia festivo, um dia de entretenimento para lembrar a ressurreição do Salvador. Constantino, inclusive, quando ainda era pagão, já havia promulgado um decreto como o domingo, sendo estabelecido um dia de festividade pública em todo o Império Romano. Poucos anos antes, o bispo de Roma conferiu ao domingo o título de Dia do Senhor. Então, os cristãos foram levados a considerar o domingo com certo grau de santidade. Contudo, a obra não estava terminada e de tempos em tempos longos concílios eram celebrados entre dignatários do mundo inteiro, onde dignatários do mundo inteiro compareciam. E em quase todos os concílios, o santo sábado de Jeová era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era exaltado. Então, a festividade pagã foi finalmente exaltada no mundo cristão, enquanto que o sábado bíblico é descrito como uma relíquia do judaísmo. Fica mais fácil entender agora por que o mandamento começa com lembra-te. É importante relembrarmos que, no começo desse estudo, nós vimos que a lei cerimonial ordenava guardar os sábados festivos. Esses sábados também eram dias de descanso, eram solenes, ninguém trabalhava. E temos duas diferenças básicas entre o sábado semanal e os sábados anuais. Os sábados anuais da lei cerimonial caíam em dias diferentes e foram instituídos no Monte Sinai, milênios após a entrada do pecado, 1440 a 1280 a.C. O sábado semanal foi instituído na criação do mundo, antes da entrada do pecado. Faz parte da lei de Deus, dos 10 mandamentos. E além disso, o sábado é eterno, vai durar para sempre. Lá em Isaías, no capítulo 66, é dito: Isaías 66, todo o contexto de Isaías 66, o último capítulo de Isaías, é a salvação. E no verso 22 é dito: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor Jeová, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro virá
toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor Jeová. Aleluia! O sábado é eterno. O sábado semanal, o Senhor Deus chama de... Outra diferença do sábado semanal e do sábado anual é que do sábado semanal, o Senhor Deus chama de meus sábados. Isaías 58, verso 13 é dito: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Isaías 56, verso 4 também diz: porque assim diz o Senhor Jeová aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. E também, só para citar mais 2 textos, ou 3, Ezequiel, capítulo 20, e o verso 12. É dito: também lhes deis os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor Jeová, que os santifica. E Ezequiel 20, verso 20 agora: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. O sábado aqui em Ezequiel sendo um sinal no presente e no futuro. Agora, por que os líderes religiosos hoje não ensinam isso? A própria Bíblia responde. Ezequiel 22, verso 26, é dito: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Além disso, o próprio Senhor Jesus disse que ele também é Senhor do sábado. Marcos 2, verso 27. E enquanto o sábado semanal, como já foi dito, Deus o chama de meu sábado, o sábado da lei cerimonial, que deveria durar até a morte de Jesus, as festividades, Colossenses 2, verso 16 e 17, Deus chama esses sábados de vossos sábados. Oséias, capítulo 2, verso 11, por exemplo. Quando Deus estava condenando a solenidade hipócrita do seu povo: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Aqui repreendendo quando o povo iria para ser levado em cativeiro, e também quando foi destruído o templo de Jerusalém. E um texto que deixa ainda mais claro essa distinção do sábado semanal e das festividades judaicas está em Levítico 23. Levítico 23, verso 37 e 38. É dito: são estas as festas fixas do Senhor Jeová, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor Jeová oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Verso 38 diz: além dos sábados do Senhor Jeová, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor Jeová. Portanto, além dos sábados do Senhor Jeová, ainda teriam essas outras festividades. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e ainda após a sua ascensão ao céu, como os discípulos continuaram guardando o sábado. Lucas, no capítulo 23,
Lucas é interessante porque foi um livro escrito por alguém que não era judeu e que foi escrito há 20 anos, mais de 20 anos depois da ressurreição de Cristo. E ele ainda faz questão de fazer menção aqui do sábado como mandamento santo. Lucas 23, verso 54 é dito, a partir do verso 53. E tirando-o do madeiro, envolveu no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Aleluia! E lá em Atos 18, que a gente já leu, mas vamos ler de novo, versos 3 e 4, falando de Paulo, Áquila e Priscila, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ou seja, eles trabalhavam todos os dias e nos sábados se faziam presentes na sinagoga. E no livro de Hebreus, no capítulo 4, fazendo uma alusão ao descanso que temos em Jesus e que teremos na eternidade, e advertindo aos hebreus contra a desobediência, o exemplo dado ali é o sábado. Agora, lendo uma citação sobre a mudança do dia de guarda, proferido pela Igreja Católica, do padre Du Bois, do livro O Biblismo, página 106, é dito: a Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Existem vários e vários outros documentos que os próprios líderes da Igreja Romana assumem que eles fizeram essa mudança. Não foi Jesus e nem os apóstolos. E as igrejas evangélicas hoje que guardam o domingo estão obedecendo ao Papa. Agora a pergunta é: com que autoridade a igreja se acha no direito de mudar o mandamento bíblico? Os protestantes hoje, os evangélicos, insistem que a ressurreição de Cristo no domingo tornou o domingo dia santo, o dia santo do cristão, mas isso é mentira. A observância do domingo como instituição cristã tem origem no mistério da iniquidade. Com isso, o paganismo deu lugar ao papado, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade, Apocalipse 13, verso 2. Então vieram os 1260 anos de perseguição e opressão papal, predito na profecia de Daniel 7:25, no mesmo verso onde foi dito que iria mudar os tempos e a lei. Vieram os dias da Idade Escura e várias outras heresias foram colocadas dentro da igreja cristã. E falando especialmente do sábado, do quarto mandamento, temos a seguinte afirmação do Espírito Santo no livro História da Redenção, na página 230. No quarto mandamento, Deus é revelado como o Criador do céu e da terra, e com isso se distingue de todos os falsos deuses. Foi para ser o memorial da obra da criação que o sétimo dia foi santificado como dia de repouso para o ser humano. Destinava-se a manter o Deus vivo sempre diante da mente humana como fonte de todo ser e objeto de reverência e culto. Satanás se esforça para desviar as pessoas de Deus e de prestarem obediência à sua lei. Assim dirige seus esforços especialmente contra o mandamento que aponta para Jeová como Criador. Mas então, com que autoridade a igreja se acha no direito de mudar a santa lei de Deus? Vamos ver se é da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 4,
quando Moisés estava exortando o povo à obediência, vamos ver o que aqui a Bíblia diz, Deuteronômio 4, verso 2: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor Jeová vosso Deus, que eu vos mando. E o que a igreja fez? Tirou o segundo mandamento, dividiu o 10º em dois, e no lugar do sábado colocou o domingo. Capítulo 12 de Deuteronômio, agora no verso 32. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Ninguém pode alterar, nem aumentar, nem diminuir nada do que está escrito na Bíblia. E em Apocalipse 22 há uma advertência ainda mais terrível da boca do próprio Senhor Jesus, fazendo alusão a exatamente o que Moisés disse em Deuteronômio no capítulo 4 e 12. Apocalipse 22, 18 é dito: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Uma advertência gravíssima de receber as pragas do Apocalipse, consequentemente perder a salvação. Mas então, por que a Igreja de Roma acha que tem esse poder de adulterar a lei de Deus? Em uma das tantas heresias da Igreja, no Concílio de Trento, em 1545, foi definido que a tradição da Igreja tem igual autoridade com a Bíblia. E quando a tradição entra em contraste com a Bíblia, eles ficam com a tradição. Em Êxodo 20, como já lemos os 10 mandamentos, que foi escrito em 2 tábuas. O porquê de foi escrito em 2 tábuas? Porque os primeiros 4 mandamentos revelam o amor do ser humano a Deus, e os últimos 6 mandamentos é em relação ao amor do ser humano ao próximo. Por isso que é dito: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E por isso que a essência da lei de Deus é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Esse é o resumo da lei. O novo mandamento que Jesus disse não foi o resumo da lei. O novo mandamento que Jesus disse está em João no capítulo 13, no verso 34 e 35. Esse é o novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que amor? Não é o amor que o mundo prega, é o amor que Deus prega. Agora, qual é a prova de que eu amo o próximo? Será que é só abrir na boca para falar que o importante é o amor? A Bíblia responde. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 2. Qual é a prova que amamos ao próximo? Que cumprimos esse mandamento, esse novo mandamento de Jesus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, para aquele que diz que ninguém guarda a lei de Deus, a Bíblia diz que ele é mentiroso. Porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos.
E a prova de que eu amo o próximo é quando eu guardo os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? São 10, não são 2 e não são 9. E aqueles que dizem que amam a Deus, mas não guardam os seus mandamentos, a Bíblia também diz o que eles são. Primeira carta de João também, no capítulo 2, verso 3 e 4 é dito: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E para encerrar, o último texto, ou o penúltimo texto, afirma que os vencedores da marca da besta são aqueles que, Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, fé em Jesus e guarda dos mandamentos de Deus. Uma coisa está associada à outra. E breve todos terão que se decidir, praticamente ao mesmo tempo. Hoje a decisão é individual, mas breve, quando sair o decreto dominical, a decisão vai ser praticamente ao mesmo tempo. Quem vai guardar a lei de Deus ou quem vai guardar a lei do Papa. A lei de Deus também é a norma do juízo divino e é dever de todo homem guardar. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, no finalzinho, quando você pega o livro de Eclesiastes, começa a ler e de repente você pode não estar entendendo, achando que tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, até trabalhar e comer é vaidade. Então o pregador ele fala o que é importante nessa vida. Eclesiastes 12, verso 13: de tudo que se tem ouvido, o importante é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E por que isso é dever de todo homem? Verso 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. No próximo vídeo, esse foi um pouco longo, vamos, agora que já sabemos quem é o chifre pequeno, vamos saber também de uma doutrina muito importante, que é a doutrina do santuário. Que o Senhor Jesus habite no seu lar, no seu coração, é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.